Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Depois da dúvida se PEC 544 deveria voltar para aprovação no Senado, proposta que cria novos TRFs continua na Câmara. O Conselho Nacional de Justiça deve padronizar a identidade funcional dos magistrados brasileiros. Lançada em Brasília a 10ª edição do Prêmio Inovare. Frentas discute maneiras para divulgar a democratização do judiciário. Arnaldo Esteves Lima é o novo corregedor do CJF. CJF encaminha ao STJ anteprojetos de lei orgânica da Justiça Federal. Sobre o assunto, você vai acompanhar uma entrevista com o vice-presidente da JUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Conselho Nacional de Justiça quer padronizar a identidade funcional dos juízes brasileiros. Para a comissão que estuda a mudança, essa medida vai trazer mais segurança aos magistrados. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. A Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ já analisa as alterações para que a identidade seja padronizada. Para o presidente da comissão, conselheiro José Lúcio Munhoz, as identidades funcionais dos magistrados são feitas de acordo com cada estado, sem nenhuma norma específica, o que facilita a falsificação. Há uma certa dificuldade também diante da ausência de padronização. Temos 80 tribunais diferentes, em que cada um emite um documento com um layout diferente. Até mesmo um servidor num aeroporto, por exemplo, que alguém se identifique, ele vai ter dificuldade de saber que se trata realmente de um magistrado ou que aquele documento realmente seja oficial. Até eu terei essa dificuldade se alguém se apresentar perante mim com uma identidade de algum estado que eu desconheça, não é? Eu não terei jamais certeza de que aquele documento é ou não é verídico. Alguns dos documentos, eles não trazem segurança do ponto de vista de confecção, de estrutura, não é? Há dados diversificados nos documentos, um com um dado, outro com outro. Há algumas omissões que talvez deveriam ser corrigidas também em termos de informação nesses documentos de identificação funcional, de identidade funcional dos magistrados. No ano passado, Munhoz solicitou que os tribunais se manifestassem sobre a proposta de padronização da carteira funcional dos juízes. A grande maioria aceitou. Segundo a proposta da comissão, a identidade funcional padronizada não será mais de papel, e sim de cartão plástico. A colocação de um chip com a certificação digital também está sendo estudada. O nome e dados pessoais como o RG, CPF e o tribunal onde o juiz trabalha, além do tipo sanguíneo, vão ser colocados na identidade. Ainda este ano, o formato de padronização da identidade funcional deve ser aprovado pelo plenário do CNJ. Segundo o conselheiro, o novo documento pode valer para os juízes de todas as áreas e instâncias. Além disso, as agências reguladoras e as empresas aéreas deverão ser informadas do novo formato para ser aceito por elas. Nossa ideia é comunicar a todas as autoridades a partir de um modelo pré-estabelecido, o modelo de carteira funcional de magistrados é esse, para facilitar o reconhecimento, facilitar o trânsito das autoridades também que precisam se deslocar em função de suas atividades também no país, né? Enfim, a ideia é fazer a comunicação para que eles saibam também qual é o modelo apropriado, a partir de quando vai ter validade. Os juízes federais gostaram da ideia da padronização da identidade funcional. Para eles, o novo formato trará mais segurança aos magistrados. Toda medida que vier em prol de uma melhoria das condições de segurança dos juízes serão apoiadas pela JUF. Quanto mais segurança, melhor. Não há nenhum impeditivo, algum problema quanto a isso. Foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados o projeto de emenda à Constituição número 544, que prevê a criação de mais 4 tribunais regionais federais. A PEC vai agora para a votação do segundo turno em plenário. Depois da PEC ser aprovada em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares alegaram que a proposta deveria voltar para o Senado Federal antes de ser votada em segundo turno.
Segundo eles, houve alteração no texto e por isso a proposta não poderia ir a plenário. Na Comissão de Constituição e Justiça, o entendimento foi diferente. Por maioria, os deputados entenderam que um texto final não precisaria voltar ao Senado e, por isso, pode ir à votação. A Associação dos Juízes Federais ficou satisfeita com a decisão. Para o diretor de comunicação da AJUF, a expectativa é que a votação seja o mais breve possível. A Câmara ainda certamente vai discutir isso com o Superior Tribunal de Justiça. E o importante é que num prazo que não se estenda como a tramitação dessa PEC, que está há 10 anos, num prazo razoável, ela seja assim apreciada pelo plenário e aprovada, né? Agora, o prazo em que isso vai acontecer depende muito das negociações que foram feitas daqui para frente. A PEC também foi debatida durante reunião com os presidentes do Senado, Câmara e Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros, Henrique Alves e o ministro Joaquim Barbosa se encontraram para discutir a criação dos 4 tribunais regionais federais no Brasil. A PEC 544 foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados na primeira quinzena de março. A votação é dividida em 2 turnos e precisa ser aceita pela maioria dos deputados para que os tribunais sejam criados. Se isso acontecer, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus terão um TRF cada, desafogando a Justiça Federal, principalmente o TRF da primeira região, hoje responsável por 3 estados e o Distrito Federal. A chegada da PEC, a aprovação da PEC, que já vem tarde, são 14 anos de tramitação, é extremamente importante porque a segunda instância da Justiça Federal é a mais reduzida segunda instância proporcionalmente de todos os ramos do Poder Judiciário. E na primeira instância o que tem acontecido é o seguinte: nos últimos 12 anos, a Justiça Federal de primeira instância cresceu 700% em número de juízes. Hoje nós temos Justiça Federal em mais de 270 cidades. E na segunda instância, esse crescimento nos mesmos 12 anos é de 80%. Ou seja, você está aumentando a base, aumentando o número de juízes, mais sentenças estão sendo proferidas, mais pessoas estão acessando a justiça de primeira instância, só que nós temos um grande gargalo que é a segunda instância que não cresce. Então a gente espera agora que a conclusão da aprovação da PEC, agora em abril já, no segundo turno, e que depois o Superior Tribunal de Justiça encaminhe os projetos de lei ao Congresso Nacional para que eles sejam definitivamente aprovados e a gente comece rapidamente a instalar os nossos novos tribunais e prestar uma jurisdição mais célere e mais eficiente à população brasileira. Os magistrados Nefe Cordeiro, do TRF da 4ª Região, Ítalo Sabo Mendes, do TRF da 1ª Região e Regina Helena Costa, do TRF da 3ª Região, são os indicados para compor a lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os nomes foram escolhidos pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. A vaga foi aberta com a ida do ministro Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. A lista será encaminhada agora à presidente Dilma Rousseff e o indicado terá de ser sabatinado ainda e aprovado pelo Senado Federal. O Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, realiza nos dias 11 e 12 de abril o Fórum Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Criminal e Cível. O encontro tem como público-alvo magistrados federais, promotores, procuradores da República, professores, advogados, operadores do direito, servidores do Poder Judiciário, estudantes de direito e demais interessados. Outras informações podem ser obtidas no site www.trf2.gov.br/emarf. E veja a seguir, lançada em Brasília a 10ª edição do Prêmio Novari, que este ano traz novidades. E ainda nesta edição, Frentas discute em Brasília maneiras para divulgar a democratização do Poder Judiciário. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo!
Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Arnaldo Esteves Lima, é o novo corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. Ministros dos tribunais superiores e diversas autoridades do judiciário prestigiaram a posse do ministro Arnaldo Esteves Lima. Para eles, o magistrado vai continuar exercendo um excelente trabalho no CJF. A nossa expectativa é de um bom diálogo com ele, não só pelo fato de ele ser um juiz federal de carreira, mas pelo fato de que ele é uma pessoa comunicativa e bastante afável. E vai dar, no nosso entendimento, a continuidade a um trabalho de diálogo, de colaboração da JUF com o Conselho da Justiça Federal, trabalhos que vinha sendo desenvolvido pelo ministro João Otávio de Noronha. Ele vai brilhar como brilhou em sempre tudo que fez. Ele é um dos mais brilhantes ministros dessa casa e será um dos mais brilhantes corregedores do Conselho da Justiça Federal. Eu acredito que o ministro Arnaldo Esteves vai ter essa capacidade de liderar, digamos assim, essa magistratura, buscando aprimorá-la, buscando dar a ela mais condições para a realização de sua função para o Brasil. Arnaldo Esteves Lima exerceu advocacia até ingressar na magistratura em 1979 como juiz substituto no Distrito Federal. Além disso, presidiu o Tribunal Regional da 2ª Região e é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde agosto de 2004. Vamos procurar fazer aquilo que é a rotina, digamos assim, da vida do juiz, que é avaliar as questões, procurar dar as melhores soluções possíveis, encaminhar de tal forma que a cada dia melhore o ambiente de trabalho, tanto para os juízes quanto para os servidores, e com o propósito substancial e essencial que é o melhor atendimento sempre ao jurisdicionário. Foi lançada em Brasília a 10ª edição do Prêmio Inovari. Este ano, a premiação terá tema livre nas categorias Juiz, Defensoria Pública, Tribunal, Advocacia e Ministério Público. Qualquer prática jurídica que tenha contribuído com a justiça brasileira de forma inovadora poderá ser inscrita. Com o apoio das principais associações da Justiça, uma das premiações mais importantes da justiça brasileira, o Prêmio Inovari, chega à sua 10ª edição com o objetivo de trazer ideias criativas, principalmente para solucionar os problemas enfrentados pelo Judiciário. A cerimônia de lançamento do prêmio contou com a participação dos principais representantes da Justiça no Brasil, que fizeram questão de destacar a importância desta iniciativa. A JUF sempre apoiou e a JUF faz parte do Conselho Superior do Instituto Inovari e para nós é um motivo de grande orgulho isso. O edital e as inscrições para o prêmio estão abertas e poderão ser feitas no site da instituição www.premioinovari.com.br até o dia 31 de maio. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça apresenta a exposição Consagrados, de Luiz Bittencourt. As obras integram acervos de colecionadores de arte, instituições religiosas, instituições públicas, empresas e famílias do mundo todo. O acervo do artista tem mais de 470 obras em óleo sobre tela. Consagrados ficará no Espaço Cultural do STJ até 3 de abril e as visitas poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 da manhã às 7 da noite. A seguir, Freitas discute maneiras para divulgar a democratização do judiciário. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o vice-presidente da JUF na 1ª Região, Ivanir Ireno Júnior, sobre o anteprojeto de lei orgânica da Justiça Federal finalizado pelo CJF. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo!
Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União, a Frentas, se reuniu em Brasília para discutir maneiras de divulgar a democratização do Poder Judiciário. O assunto mais discutido durante a reunião foi o adicional por tempo de serviço, uma reivindicação antiga dos magistrados. Além disso, os integrantes da Frentas procuraram maneiras de divulgar a eleição direta nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais junto ao Congresso Nacional. A gente tem certeza de que agora é o momento de democratizar e de abrir ao judiciário a maior participação da base dos juízes de primeira instância. Então, essa é outra campanha que está vindo forte, também já está sendo feito um plano de trabalho estruturado com as grandes associações nacionais, a JUF, a AMB e a ANAMATRA, e a gente espera também estar com isso na rua o mais breve possível, porque esse a gente apurou em consultas no último encontro nacional, que é uma vontade firme e expressiva dos nossos associados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil vai continuar trabalhando junto ao Congresso Nacional para que as propostas de interesse da JUF, que tramitam na Câmara e no Senado, sejam aprovadas o mais rápido possível. A gente pretende fazer um trabalho no plano nacional com as instituições nacionais, visitando o Congresso, principalmente o Senado, onde as nossas PECs tramitam, e também um trabalho nas bases, via as nossas associações estaduais da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e das Justiças Estaduais. Então a gente espera que em abril a gente já consiga iniciar esse plano de trabalho que vai de abril até o final do ano, com um cronograma bem definido, ações bem definidas, para que o trabalho não tenha solução de continuidade e esse tema fique sempre na ordem do dia até que a gente consiga levar a PEC à votação no plenário do Senado. Está a caminho uma nova lei orgânica para a Justiça Federal de primeiro e segundo graus, que atualiza e reestrutura a carreira dos juízes federais. O texto do anteprojeto de lei orgânica foi aprovado pelo colegiado do Conselho da Justiça Federal e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a repórter Roberta Lindbergh conversou com o vice-presidente da JUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior. Acompanhe. Doutor Ivanir, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as principais mudanças propostas no anteprojeto de lei orgânica da Justiça Federal. O anteprojeto que foi aprovado no Conselho de Justiça Federal traz várias e necessárias mudanças para a Justiça Federal. É bom frisar que a nossa lei atual é de 1966, a Lei 5.010, e regulamentava uma Justiça Federal que só tinha um tribunal, o Tribunal Federal de Recursos, menos de 200 juízes. Hoje temos 5 tribunais, a Justiça regionalizada e não mais nacional. Temos mais de 2.000 juízes e mais de 11 milhões de processos em tramitação. Então é necessário uma nova e moderna legislação para regulamentar tanto no aspecto de estrutura física, de pessoal, quanto esse volume gigantesco de processos, grande parte deles já é eletrônico. Então, a lei orgânica trata de toda a organização da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, mas no que interessa mais para a JUF e para os juízes federais, ela traz mudanças específicas, por exemplo, na carreira. Hoje nós temos uma carreira organizada em varas, com 2 juízes por vara, um juiz federal titular e um juiz substituto. O anteprojeto propõe que passemos a ter 2 juízes por vara, mas 2 juízes titulares por vara. Ou seja, não teríamos mais varas com um juiz titular e um juiz substituto, mas 2 juízes titulares por vara. Os juízes substitutos hoje tomam posse, são lotados e inamovíveis na vara, junto com o juiz titular. No novo modelo, esses juízes substitutos vão tomar posse e vão ser lotados em seções, subseções judiciárias ou subseções judiciárias integradas, aonde, claro, eles serão inamovíveis. No entanto, um juiz lotado, por exemplo, na seção judiciária do Distrito Federal, embora vá ser inamovível nessa seção judiciária, não vai poder ser deslocado da seção judiciária do DF, vai ter a sua garantia constitucional de inamovibilidade na seção judiciária do DF, ele não vai ter mais lotação em vara, ele vai ser lotado na seção judiciária, podendo exercer as atividades de substituição ou de auxílio em qualquer das varas. Outra questão
que é uma questão polêmica, que os juízes ainda estão se aprofundando no debate sobre ela, é a questão da remoção nacional de juízes titulares, que até recentemente existia a possibilidade de um juiz entrar no em um dos tribunais regionais por concurso e ser removido para outro tribunal. Só que essa remoção era limitada a juízes substitutos, ou seja, antes da promoção a titular. Então era vedada a remoção, em regra, era vedada a remoção de juízes titulares de um tribunal para outro. O projeto regulamenta essa questão e diz claramente que a remoção de juízes titulares precede a promoção de juízes substitutos, ou seja, quando tiver vaga de juiz titular na primeira região, um juiz da segunda região poderia vir para a primeira, um juiz titular poderia vir para a primeira região antes que um juiz substituto da primeira região fosse promovido para o cargo de juiz titular. A gente sabe que essa é uma questão polêmica, que os juízes ainda estão se debruçando sobre ela, ainda vão aprofundar os debates, e nos novos fóruns de discussão da LOJOF, a AJUF ainda pretende se manifestar novamente sobre esse tema, levando a opinião majoritária dos juízes sobre o assunto. Qual que é a importância dessa nova lei orgânica para a Justiça Federal? Nós mudamos toda a estrutura da Justiça Federal, de nacional para Justiça regional. Nós crescemos vertiginosamente nos últimos 20, 30 anos. Passamos de 200 juízes para mais de 2.000, de alguns poucos mil processos para mais de 11 milhões de processos em tramitação. Incorporamos e estamos à frente da questão do processo eletrônico, a justiça que mais tem processos eletrônicos, ou seja, estamos fugindo dos processos de papel. Então é necessário uma legislação que acompanhe todo esse crescimento e toda essa evolução e, inclusive, compatibilize essa justiça que era nacional e passou a ser regional. Então, é muito importante para modernizar a Justiça Federal, para dar um anteparo legal para o atual quadro de desenvolvimento da Justiça Federal e para que ela se desenvolva ainda mais sobre um marco legislativo que não crie dúvidas, que não crie incertezas, que nos permita ter segurança no trato das questões, seja processual, seja de carreira. E qual que é a expectativa agora que a LOJOF seguiu para análise do Superior Tribunal de Justiça? É bom que se diga que ele tem que ser aprovado no CJF, depois no plenário do STJ, no CNJ, para depois ser encaminhado à Câmara para um processo legislativo que a gente sabe é longo. Então a gente ficou feliz com essa aprovação e também com o compromisso dos conselheiros do Conselho da Justiça Federal, em especial do ministro corregedor, de que no âmbito do STJ, sem a pressão de prazo imposta pelo CNJ, que só se aplicava ao CJF e não ao Superior Tribunal de Justiça, a gente vai poder fazer um debate mais amplo sobre algumas questões, certamente aperfeiçoar algumas questões. A gente vai poder levar de uma forma mais densa a opinião dos juízes, dos juízes federais, para contribuir com essa melhoria do texto, mas esperamos fazer esse debate aprofundado, mas que o processo não se paralise, ou seja, que a gente consiga concluir no STJ, encaminhar o CNJ, tirar esse processo do CNJ, encaminhar o parlamento, para que lá sejam feitas as discussões finais e a gente possa, num curto e razoável espaço de tempo, ter essa nova lei que vai ser tão importante para a magistratura federal. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.